Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. O pessoal aí da mídia já pode colocar aí o PowerPoint. Provérbios 31, versículo 1, que diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Vamos ler juntos? Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Vai lá para o versículo 11 e 12. 31, 11 e 12. Desculpa, irmã. Versículo 2. Vamos ler juntos? O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Então, esse capítulo 31 de Provérbios revela um texto do rei Lemuel. É o único trecho na palavra de Deus que ele escreve. O texto não é da mãe do rei Lemuel, é dele. Mas ele fala assim: palavras do rei Lemuel de Massá, que ele ensinou sua mãe. Então quer dizer, ele ouviu de quem, meus irmãos? Da mãe. Aprendeu com a mãe e ele escreve aquilo que a mãe lhe disse. O rei Lemuel, quando a gente vai pesquisar, nós não temos informações sobre eles. Alguns acreditam, há três vertentes. Falam que poderia ser Salomão, outros que poderia ser Ezequiel, mas a maior parte é unânime em dizer que ele era realmente um rei de algum lugar, não é? Que tinha uma mãe que lhe deu bons conselhos, uma mãe sábia. Por isso a nossa aula hoje é conselhos de uma mãe sábia. Mas serve não só para as mães, mas para você também, pai. Porque nós temos que dar bons conselhos para os nossos filhos. E nós também, como filhos, temos que aprender a ouvir o conselho dos nossos pais. Então a aula é para todos nós que estamos aqui, certo? Então, o nome Lemuel significa aquele que pertence a Deus, consagrado, aquele que é separado. Então, a mãe provavelmente já escolheu esse nome, né, dizendo, proclamando, profetizando com as suas palavras que aquele menino era um menino que pertencia a Deus, consagrado, separado, não é? E nós vemos também que algumas traduções da Bíblia trazem assim, palavras do rei Lemuel de Massá, certo? Esse Massá, eu fui pesquisar, esse Massá, na minha versão aqui, que é a versão corrigida, a versão mais antiga e que mais se aproxima do original, fala palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então também há duas vertentes, que Massá poderia significar um lugar geográfico, e que Massá significava no original, que era aqui, nesse caso, não era o hebraico, mas o aramaico, significava profecia, né? Mas isso são apenas detalhes, nós vamos extrair do texto aquilo que há de melhor para nós. Então, vamos começar definindo o que é sabedoria, o que é uma pessoa sábia. Nós costumamos analisar as pessoas e às vezes falar, nossa, fulano não tem sabedoria alguma, né? E eu trouxe aqui, olha, conselhos de uma mãe sábia, eu trouxe com várias fotos, porque uma mãe, em alguma época da vida, ela dá conselhos para o filho pequeno. Daí a pouco o filho já está o quê? Adolescente, depois já é um rapaz, uma moça e casa. E casa e a gente não deixa de estar presente na vida deles, não é assim? Eu falo que minha mãe, ela está aqui, ela está presente até hoje na minha vida, até hoje ela me dá conselhos, ela me fala algumas coisas, não é? Então nós temos que aprender a ouvir os nossos pais.
Definições de sabedoria. O que pode ser sabedoria? É conhecer a Deus e obedecer a sua palavra. Eu fui tirando conceitos de vários autores e de vários livros. Sabedoria é pensar antes de falar ou agir. Sabedoria é refletir nas consequências de suas escolhas. Sabedoria é um substantivo feminino que significa o conhecimento profundo e extenso de um tópico ou de várias coisas. É característica de uma pessoa sábia que tem bom senso, juízo e se comporta com retidão. Gostei disso. Sabedoria é uma característica da pessoa, né, que tem bom senso, né, e juízo e se comporta com retidão. Sabedoria é a base para tomar boas decisões na vida pessoal e profissional, pois envolve a aplicação ponderada e equilibrada do conhecimento para lidar com situações complexas. Sabedoria é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus. Não significa ter conhecimento intelectual. Há gente com muito conhecimento, mas vive cometendo tolices. A sabedoria é viver no centro da vontade de Deus e tomar as decisões corretas. Sabedoria é a capacidade de fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim. Então, sintetizando isso tudo, né, nós vimos aí alguns conceitos no nosso mundo secular. E depois, na segunda tela, a gente viu alguns conceitos bíblicos. Sintetizando, ser sábio não significa apenas ter conhecimento. Significa saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. Não adianta eu ter o conhecimento se eu não sei empregar esse conhecimento para discernir o que é certo, o que é errado, fazer boas escolhas e tomar boas decisões. O sábio não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto e justo e escolhe fazer o que é melhor. Amém? Você pode dizer que é uma pessoa sábia? Quantos de nós podemos dizer isso, né? Glória a Deus, eu sou uma pessoa sábia. E nós sabemos que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, não é? Lá em Provérbios capítulo 2, abre sua Bíblia aí, só voltar um pouquinho, né? Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Então a fonte de sabedoria é Deus, é o Senhor quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então a Bíblia é a palavra de Deus, porque é na Bíblia que nós encontramos. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho e não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, a mãe que ama o filho, ela ensina, ela orienta e ela aconselha. Mesmo sendo a mãe de um rei, observa só, ela era a mãe de um rei. Ela não deixou de abrir a sua boca e de aconselhar o seu filho. Então a mãe que ama a Deus, o pai que ama a Deus, ele busca a sabedoria de Deus para educar o filho, desde pequenino, e ensinar a ele aquilo que ele precisa. As que são mães aqui, né, sabem disso. Desde que amamenta, né, a gente já começa a ter ali as palavras de profecia, de ensinamentos. Na verdade, é desde o ventre, né? A gente já começa a profetizar e falar: meu filho, você vai ser um servo de Deus. Meu filho, você vai andar nos caminhos do Senhor. Né? A gente começa ali os conselhos, é desde o ventre. E vai a vida toda, né? Então, Tiago, ele promete lá no capítulo 1, versículo 5. Eu creio que todos vocês conhecem de cor esse versículo. Se alguém
Se algum de vós necessita de sabedoria, peça para quem? Peça a Deus, que Ele dá com generosidade. Olha só, Ele dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, como mães, aqui hoje tem mães, tem tias, tem avós, educadores, de uma forma geral, nós precisamos pedir sabedoria todos os dias ao Senhor e com persistência buscar essa sabedoria, essa fonte de sabedoria na Bíblia, porque os nossos conselhos, a sabedoria que vem dos pais, pode salvar os filhos da perdição e livrar os olhos dos pais de rios de lágrima. Então, muita gente fala assim, se conselho fosse bom, a gente não dava, um conceito todo errado. Conselho é uma coisa boa, quando ele está de acordo com a palavra de Deus, e a gente deve dar. Não é? Ela não estava sendo uma mãe intrometida, não. Muito pelo contrário, ela estava preparando o seu filho aqui para ser um rei, ser bondoso para um povo, e ainda orientando o seu filho a que tipo de mulher ele deveria escolher para se casar. Então, o primeiro tópico que nós vamos ver aqui, o primeiro conselho, primeira coisa, é o dever de ensinar os seus filhos quanto à vida sexual. Quando a mãe do rei Lemuel ponderou sobre o que era realmente ensinar o seu filho, uma das constatações que ela fez é que ela precisava orientá-lo em relação à sua vida sexual. Então, ela instruiu o seu filho a ficar longe da imoralidade. E falou com ele, meu filho, não se deixe envolver pelos desejos sexuais que consomem a força do homem e corrompem a juventude. E muitos de nós aqui, creio eu, que conhecem jovens maravilhosos, né? Meninos, meninas boas, que cresceram na presença do Senhor, servos de Deus, que amavam Jesus, mas que desperdiçaram a vida em determinado momento, trilhando caminho junto a namorados, a pessoas imorais, que afastaram essas pessoas dos estudos, não é verdade? Quantos deixaram estudar porque se envolveram com uma pessoa que não devia, às vezes dos estudos, da família e de Deus. Eu sempre pensei assim, que se um rapaz ou uma moça quiser afastar um ou outro da família, já não serve, não é bom, não é de Deus, não é a pessoa certa, porque família é o bem maior que nós temos. Então, se a pessoa não consegue lidar com a sua família, não consegue amar você de tal forma que ainda que, não é? A sogra seja assim, a cunhada seja assim, os cunhados sejam desse jeito e tudo, é difícil demais. Então, nós precisamos saber que quando nós casamos, nós vamos entrar numa determinada família e que por respeito, por amor àquele com o qual nós estamos casando, nós temos o quê? Que aprender a lidar com aquela família. E na maior parte das vezes ficar calado em relação à família do outro. Porque é muito difícil, né? Todo mundo sabe quem é sua família, não sabe? Né? Então, não precisa ainda do marido da esposa ficar repetindo aquilo, aquela ladainha na cabeça, trazendo à tona diariamente os defeitos da nossa família para nós, né? Então, em suma, meus irmãos, o que essa mulher estava querendo dizer a seu filho era assim: Lemuel, cuidado com os relacionamentos ilícitos. Por quê? Ele era um rei. Ele era um jovem bem afeiçoado, de posses, né? Então, riqueza, poder, prestígio de um rei atraem muitas vezes relacionamentos ambiciosos. Pessoas, não é, que vão fazer com que aquele rei percam a sua honra, abalem o seu reino, para se entregarem a algumas aventuras. Não é? E nós vemos exemplo disso com o rei, o quê? Salomão. Salomão foi um rei assim, não é? Que se envolveu
com muitas mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, e deixou que essas mulheres corrompessem o seu coração, levando, né, a instituir, a permitir altares pagãos dentro do seu reino para agradar essas mulheres, e isso fez com que ele se afastasse do caminho da sabedoria. O homem mais sábio do mundo foi afastado da sabedoria a partir do momento em que ele toma a decisão de deixar de ouvir a Deus, de fazer aquilo que era o certo para ouvir a essas mulheres. Então essa mãe aconselha: meu filho Lemuel, você não deveria dar às mulheres a sua força, nem os seus caminhos a aventuras sedutoras. E a Bíblia vai falar claramente sobre questões sexuais. Então, se Deus, o nosso Pai, fala a respeito disso inúmeras vezes na sua palavra, não é? Para nos instruir sexualmente, nós como pais temos que usar a palavra também para instruir os nossos filhos e não ter vergonha de fazer isso, porque nós estamos usando a palavra do Senhor. E nós temos que, desde criança, não é, instituir, não é, dentro do nosso lar, sobre o plano de Deus, falar sobre o plano de Deus para a sexualidade humana. Antes, você não precisava ensinar um menino que menino é menino, que há coisas que são de menino, que não são de menina, e que a menina é menina. Mas hoje em dia você precisa reforçar esse conceito. Você precisa falar isso. Porque se você não fizer, o mundo lá fora, às vezes a escola, os colegas, não é? O meio que ele frequenta vai reforçar o contrário. Que o menino tem a opção de escolher ser menino ou menina, e que a menina tem a opção de escolher ser menina ou menino. E Deus, quando Ele criou o homem, Deus instituiu o casamento, Ele instituiu que o casamento fosse heterossexual. Não é? Um homem e uma mulher, Adão e Eva. Não é? Há poucos meses atrás, não sei, alguns meses, eu mandei um videozinho para algumas mães assim, do meu relacionamento, a respeito de um desenho animado, que eu deixava as minhas netas assistir lá em casa, O Poder das Princesas. E, de repente, eu recebi esse vídeo, e quando eu assisti esse vídeo, falei, meu Deus, eu nunca vi isso no vídeo. Embora a Annelise já tivesse me falado que em algumas cenas, falou, mãe, quando elas forem assistir, você observa. Porque em algumas cenas, eu já vi 2 homens, assim, olhando um para o outro, segurando assim um no outro, muito sutilmente, mas dando a entender um relacionamento homossexual. E aí, nesse vídeo que eu recebi, não era sutilmente, era realmente as princesinhas, todas desse tamanhozinho, coisinha mais linda. O desenho animado é lindo. Mas elas todas presentes no casamento de 2 mães, de uma princesinha e de outra princesinha, as 2 entrando, casando e tudo mais. Aí eu tive que explicar, falei assim, olha, de hoje em diante nós não vamos assistir esse desenho, porque esse desenho está errado. Tem aí uma mulher casando com uma mulher. E falei com eles, né? Olha, a Bíblia ensina que mulher não casa com mulher, é homem com mulher. Seu pai é homem, sua mãe é mulher, não é? A vovó é mulher, vovô é homem, é assim, não é? E aí passou, ensinou, agora já sabem, lá em casa não liga mais poder de princesas. Mas um determinado dia o Rimac estava lá no escritório e foi passando um desenho aí, a GG virou e falou assim, põe esse aí. Não foi ele não, o Rimac que falou, qual é que você quer? Aí ela virou, viu o Poder de Princesa, olhou e falou assim, esse aí não pode. Porque mulher casa com mulher e homem namora com homem. Então não pode ser assim. Quer dizer, aprendeu, né? Eu falei assim, nossa, eu estou lascada. Eu chegar lá na escola, vai falar desse jeitinho, né? Quer dizer, já ficou incutido, né? Esse aí não pode. Então nós temos que reforçar isso, que o casamento é heterossexual, não deixar alguns conceitos para a escola,
né, ou para a própria internet, né, ensinar. E a mãe de Lemuel, ela foi muito sábia quando ela assumiu essa tarefa de instruir o seu filho sobre o perigo das tentações sexuais. E há muitos textos na Bíblia que advertem de que a imoralidade sexual pode destruir a vida de uma pessoa. E nós vamos ler alguns. Convido você a abrir em Provérbios 5, 20 a 23. Você vai acompanhando ali, eu vou lendo. 20 e 21. E por que, meu filho, te deixarias atrair por outra mulher? E te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Provérbios capítulo 6, 24 a 28. Para te guardarem da mulher vil, das lisonjas da estranha, não cobices no seu coração a sua formosura, nem te prenda aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma perigosa. Provérbios capítulo 6, 32 a 34. Porém, o que adultera com a mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque ciúmes são furores do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Quantos, né, já morreram, quantas mulheres já morreram, porque criaram ciúmes furiosos no marido. Nada justifica, mas a Bíblia já orienta, né, não adultera, né, não procure uma mulher assim, porque o marido dela vai ficar o quê? Com ciúme, pode acabar com a sua vida. Já é um conselho da palavra. Provérbios 7, 21 em diante. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu, e ele logo a segue, como um boi que vai para o matadouro, e como tolo ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Então, se nós formos ler na Bíblia, isso aqui são apenas alguns, são inúmeros, né? E sabemos, meus irmãos, que Deus nos instruiu para um caminho sensato e santo, que é o casamento, não para uma vida de prostituição. Então, nós precisamos orientar os nossos filhos a escolher bem, e escolher desde cedo. Nós devemos orar, aconselhar em toda a oportunidade, para que quando eles cresçam, eles façam boas escolhas. E nós precisamos nos empenhar para que ensinar, orientar, para que escolham bons companheiros, não pela aparência física, né, mas alguém que teme ao Senhor. Saul, diz a Bíblia que Saul era o quê? Era o que há de mais bonito na época, né? Saul era alto, porte atlético, né? Falava bonito, mas ele era um homem orgulhoso, vingativo, de um temperamento que se irritava facilmente. Aí Deus vai e escolhe Davi, que tinha um coração temente a Deus. Então nós precisamos orientar essa juventude agora a ter sabedoria, né? A não escolher baseado em aparência física. Então nós precisamos e meditar também com eles em alguns versículos, sabe? Quando os filhos são pequenos, adolescentes, tem alguns versículos que a gente precisa ler junto com eles. Abre a sua Bíblia aí em Gálatas 6, 7 e 8. Fala assim: não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Efésios 5, 3 em diante. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas,
nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Olha que ensinamento bom para se dar aos filhos, né? Porque vocês podem estar certos disso, que nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, aquele que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Colossenses 3, 5 a 6. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Não é? Então nós não precisamos nos sentirmos constrangidos ou ter receio de falar sobre sexualidade com os nossos filhos, porque a palavra de Deus, ela está aí repleta, é só ler a Bíblia, meus irmãos, né? A Bíblia fala por si só, e nós precisamos pedir a Deus que nos dê graça para transmitir aos nossos filhos da fase da infância até a fase adulta. É óbvio que a gente tem que saber o que a gente vai dizer em cada fase. Você não vai pegar aí seu filho de 4, 5 anos e vai falar tudo de sexo para ele. Mas à medida que ele for lhe questionando, perguntando as coisas, você deve orientar do ponto de vista de Deus. Sempre mencionando a palavra, né? E interessante que conselho de mãe é aviso de Deus. Não é? Conselho de mãe é aviso de Deus. Guarda isso, os jovens. Quando uma mãe olha para uma coisa, aí eu estou falando de uma mãe sábia, de uma mãe que teme ao Senhor, de uma mulher que ora, de uma mulher que busca a Deus. Quando uma mãe que teme ao Senhor olha para determinada situação e já fala com o filho, pode saber, meu filho, que é Deus te avisando de determinadas coisas, né? Que aquilo não vai ser bom para a sua vida. Outro conselho que ela dá para o seu filho é em relação... Não está passando aqui, não. É com vocês aí de voltar. Em relação aos vícios, o dever de advertir os filhos quanto aos vícios, né? Então, ela advertiu o seu filho em relação à bebida alcoólica. Como que a bebida alcoólica faz mal à mente das pessoas, fazendo as pessoas se esquecer do que é importante, do que é certo, do que é bom, e levando as pessoas a agir com imprudência e até com injustiça. Em outras palavras, meu filho, um rei bêbado é uma tragédia. Foi isso que ela quis dizer. Um governante bêbado é uma tragédia. Não é? Então, fuja. Então, os reis, eles precisam estar sóbrios. Não é essa tela, não. Quanto aos vícios. Para mim, ali está certo. E eu coloquei aqui vários tipos de vícios. Ela orienta quanto à bebida. A bebida é a porta de entrada para outros vícios. Na maior parte das vezes, é a bebida, é o beber socialmente que abre porta para as drogas. Na grande maioria das vezes, é a bebida. Então, tem aí vários tipos de drogas. Hoje em dia, nós temos ali, ó, o vício do videogame e temos o vício do celular, que é uma coisa preocupante que os pais têm que estar atentos a isso. Eu creio que se essa mulher vivesse nesse mundo de hoje, ela ia aconselhar quanto a isso, não é? Então, nós pais temos que ter esse discernimento de falar com os nossos filhos a respeito dos vícios. E ela sabia que um rei, ele precisava tomar decisões importantes na vida. E que a ausência de sobriedade ia tirar dele a credibilidade, ia tirar dele o discernimento necessário para agir com sabedoria e misericórdia para com seus súditos. Então, nós precisamos ter na mente o seguinte, que uma pessoa, quando ela está alcoolizada, ela perde noção das leis.
das regras, daquilo que é imposto como certo, né, pela sociedade. E governança e embriaguez não combinam, não podem andar juntos. Um trono regado a vinho torna-se uma ameaça para o povo e um pesadelo para a nação. Então nós precisamos orientar os filhos em relação a isso. Abre sua Bíblia em Isaías 5, versículo 11, que fala assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que os vinhos os esquente. Irmãos, nós temos visto ainda no mundo de hoje, muitos homens, agora eu falo para os homens, eu sei que não deve ser padrão entre os homens que estão aqui, mas homens que levantam no sábado, que às vezes não trabalham, vão se encontrar com os amigos e ali ficam. Vai o dia inteiro bebendo, o dia inteiro bebendo. E quando chega em casa, no final da tarde, não consegue nem mesmo fazer um programa com seus filhos, porque chega bêbado, tem que ir para a cama, não é? E a mulher passa constrangimento com essa situação diante dos filhos. Então, ai daqueles que se levantam pela manhã, seguem a bebedice e vão até a noite. Isaías 5, 22, 23. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Eclesiastes 10, 17. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para bebedices. Bem-aventurada é a terra, que o governante não se entrega à bebedice, que come no tempo certo, na hora certa, moderadamente, porque que come também sem moderação, com gula, isso também é pecado. Provérbios 23, 20 e 22. Ouve tu, filho meu, e sê sábio. Dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão empobrecerão, e a sonolência veste o homem de trapos. Ouve teu pai que te gerou, não desprezes a tua mãe quando ela vier envelhecer. Provérbios 23, 29 a 33. Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Além de beber muito, ainda mistura as bebidas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem mesmo comais. Olha o que a Bíblia fala. Aqui está falando de irmão com irmão. Se você sabe que o seu irmão, né, é fornicador, é avarento, maldizente, beberrão e tudo, não senta para comer com ele, para que ele não venha influenciar a sua vida e até mesmo a sua casa. Vale então qualquer sacrifício para livrar os nossos filhos do vício, que conduz à destruição e à perdição. Por quê? Quem está bêbado não sabe com quem saiu, não sabe o que fez, perde totalmente o equilíbrio, pode ser pego de surpresa por uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS e a sífilis. Quantos acidentes de trânsito nós não ouvimos falar aqui mesmo, na nossa cidade, de jovens que por causa de bebida, ou morreram, ou atropelaram alguém, né, mataram alguém, né, porque estavam, né, alcoolizados. Quantos jovens brigam nos bares, brigam nas madrugadas por causa de bebida?
E no final das contas, quem vai pagar a conta disso tudo? Os pais. Porque quem vai ter que tomar conta de uma filha que está grávida, ou de um filho que fez um filho aí fora do casamento, não planejado, e muitas vezes cuidar desse neto, quem vai ter que ir para o hospital, quem vai ter que ir para o velório, quem vai ter que organizar tudo, são os pais. Então, jovem, poupe seu pai de muitos trabalhos. Eu me lembro, meus irmãos, eu sempre tive muito temor do Senhor, mas no meu coração eu tinha muito, não era temor, era assim, como se diz, eu sempre pensava dessa maneira, desde de 12 anos, 13 anos, se eu fizer isso, eu vou entristecer demais a minha mãe. Eu sempre fazia isso, sempre pensava. Então, eu sempre adiava fazer uma coisa, ainda que eu falava assim, não, esse não é o momento. Eu deixava de fazer alguma coisa, porque eu não queria, primeiro, entristecer a Deus, e segundo, porque eu sabia da vida sacrificada que minha mãe tinha. Ela era a mãe e o pai dentro do lar, porque meu pai tinha sofrido um acidente e não podia cuidar da gente, instruir a gente, então ela que fazia tudo. Eu sempre pensava, minha mãe não merece isso, não merece passar por isso. Então a gente tem que ter isso também em mente. Será que nós temos o direito de trazer tamanho sofrimento, tamanha dificuldade, tantos problemas assim para os nossos pais? Eu vejo hoje muitos filhos adultos com os pais já idosos, pais de 70, 80 anos, filhos que levam para os pais todos os seus problemas. Vamos pensar, será que esse pai, essa mãe, na idade que estão, tem condições de absorver todos os problemas dos filhos? Não tem mais. Uma pessoa que está aí com quase 80 anos, 70 e poucos anos, era para estar sendo poupada, sendo cuidada, sendo amada, e não era para estar vivenciando os problemas todos da família toda e carregando todos nas costas, não. E hoje nós temos visto essa juventude fazer isso com os pais. Arrumam seus problemas lá fora, arrumam filhos e tudo, e volta sempre para onde? Homens que se separam das suas mulheres, e que no final das contas volta para onde? Para a casa dos pais, Eu conheço uma mãe que foi assim, o filho dela já adulto, quase 60 anos, separou da mulher, voltou para a casa dela. Menos de um mês ela botou ele para fora. Falou, meu filho não tem condições. Ele chegou lá, ele queria que ela fizesse, a mãe com 80 anos, que ela fizesse comida para ele na hora certa, que fizesse as coisas que ele gostasse, que lavava as roupas dele, que passasse as roupas dela. Ô mulher corajosa, eu fiquei fã dessa mulher. Que ela teve coragem de falar, meu filho, arruma seu canto. Você já está aí com seus 50 e tantos anos, vai arrumar seu canto, levar a sua vida, mas isso não é para mim mais. O que eu tinha que fazer por você, eu fiz. Agora você vai levar a sua vida, Então, outra coisa importante, por amor aos nossos filhos, não convém ter bebidas alcoólicas em casa. Você, pai, que gosta de beber de vez em quando, por amor aos seus filhos, não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Assim diz a palavra. Então, estudos, pesquisas mostram que a maioria dos adolescentes começa a beber dentro da própria casa. E adolescentes, meninos que começam a beber muito novos, eles têm maior chance de se tornar um alcoólatra, E o álcool é com certeza a porta de entrada para as outras drogas que conduzem a pessoa à desgraça, à miséria e à infelicidade. E eu trouxe aqui duas matérias que eu li, que nós vamos ler juntos. Um é do jornal O Globo,
Saiu aqui, gente. Aqui. Pesquisadores do Programa de Álcool dos Centros de Controle e Prevenção de Drogas dos Estados Unidos descobriram que adolescentes cujos pais bebiam regularmente tinham 4 vezes mais probabilidade de beberem sozinhos. Em geral, 6,6% dos adolescentes consumiam álcool sem diferenças significativas por dados sociodemográficos. Quer dizer, não importava em que ramo da sociedade eles estivessem, onde eles moravam. No entanto, aqueles cujos pais bebiam com frequência, ou pelo menos 5 dias no mês, tinham chances significativamente maiores de beber do que adolescentes cujos pais não apresentavam esse padrão de consumo. O consumo de álcool por menores continua comum tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. No entanto, isso eleva o risco de lesões, suicídio e violência, além de aumentar o risco de um padrão de consumo abusivo de álcool na idade adulta e ainda prejudicar o adolescente cujo cérebro ainda está em desenvolvimento. A razão para essa conexão pode estar ligada a várias coisas. Sabe-se que a permissividade dos pais em relação ao álcool influencia o consumo de álcool dos filhos. Os adolescentes são menos propensos a beber quando os pais têm regras rígidas quanto ao consumo ou comunicam mensagens de advertência. Por outro lado, o acesso a substâncias em casa, quando os pais permitem que os filhos bebam ou o fornecem a bebida alcoólica, está associada à iniciação precoce e a problemas com álcool. Os pais poderiam beber menos para reduzir a probabilidade de seus filhos beberem. A implementação de estratégias eficazes a nível populacional, por exemplo, aumento dos impostos sobre o álcool, regulação das vendas de álcool, pode reduzir o consumo excessivo de álcool entre adultos e adolescentes, conclui os pesquisadores. Essa matéria é do jornal O Globo. Tem uma outra aqui. Assim como um jovem pode se interessar por esportes, inspirado pela prática dos pais, também pode desenvolver uma relação nociva com a bebida diante do mau exemplo vindo de casa, diz a psicóloga Mariana Chances, pesquisadores do GREA, Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas, ligado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. O álcool é a substância psicoativa mais consumida entre os jovens, que têm tido contato com a bebida cada vez mais cedo. Dados do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, apontam que os adolescentes que iniciam a ingestão de álcool antes dos 15 anos têm predisposição 4 vezes maior, fala a mesma coisa da outra, 4 vezes maior a desenvolver dependência em comparação com aqueles que fizeram seu primeiro uso aos 20 anos ou mais. O uso precoce da bebida também está associado a uma série de comportamentos de risco, dificuldades de aprendizado e prejuízos no desenvolvimento de habilidades cognitivo-comportamentais e emocionais. O problema é tão sério que motivou a Sociedade de Pediatria de São Paulo a realizar uma campanha permanente de prevenção e combate ao álcool e às drogas na infância e adolescência. Para se ter uma ideia, no Brasil, 67% dos estudantes de 13 a 15 anos de idade já experimentaram alguma bebida alcoólica. Desses, 22% já tiveram algum episódio de embriaguez na vida. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar realizada pelo IBGE. Exercer influência sobre o comportamento dos adolescentes não significa necessariamente que os pais devam manter-se abstêmios ou parar de beber na frente dos filhos. Mas importante é os adultos pensarem no tipo de relação que têm com o álcool e como isso é transmitido e compreendido pelos jovens, afirma a psiquiatra Carolina Hanna, pesquisadora. Diante de um pai que bebe compulsivamente em situações sociais, ou que precisa de uma dose todos os dias quando chega do trabalho, o filho pode entender que só é possível se divertir bebendo, ou que trabalhar é algo tão desgastante que merece ser aliviado com a ingestão de álcool.
esse tipo de mensagem fica grudada na mente dos jovens, ainda mais se repetidas desde a infância, diz a psicóloga Mariana. Então, assim, são duas matérias, né, que trazem para a gente esse alerta, né, de pensar sobre isso, né? E a gente sabe que a defesa contra a tentação da bebida é estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, desenvolver o fruto do Espírito, deixar-se guiar pela sabedoria e instruir o filho, né? Isso geralmente começa ou em casa ou em festas que eles vão. Às vezes, crianças, né, com 12, 13, 14 anos, estão indo aí para essas festas, onde são servidas bebidas para os adultos, né, assim dizem, mas que eles acabam bebendo, e muitos pais têm permitido isso. Corta, você não vai. Você não vai. Se você bebe, se você não consegue se manter sóbrio, você vai. E essa história de ir para a festa e depois, eu vou para a festa e depois vou dormir na casa de um amigo. Vigia isso. Vai para a festa e vem para casa, eu vou te buscar. Porque lá na casa do amigo, o que pode acontecer? Ele pode disfarçar, mentir, te enganar, que ele bebeu todas, né, que ele não está bem. Então, pais, abram os olhos. E aí, o outro ensino que ela dá é o dever de ensinar a responsabilidade social para o filho. Essa responsabilidade não é da escola e não é da igreja. É responsabilidade dos pais. Ensinar o filho a ter um caráter sólido, centrado na justiça, na bondade para com o próximo, né? Essa mãe sabia que o seu filho se tornaria um rei, seria um rei, e ele ia exercer um papel importante na sociedade, e precisava ensinar esse filho a ser um homem de bem. Pode ser, os meus filhos não são reis, mas para mim eles são muito mais que isso, né? Todos nós como pais, é assim. É o nosso bem maior, aquilo que a gente tem de mais valioso nessa terra, são os nossos filhos, né? Faz diferença, então nós temos que ensinar. Então nós precisamos ensinar, meu filho, você precisa ter responsabilidade social, né? Você é herdeiro, você é representante do rei Todo-Poderoso, né? A palavra de Deus nos fala que a partir do momento que Cristo Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, nós nos tornamos o quê? Reis e sacerdotes, aleluias, nos constituiu reis e sacerdotes, e com o seu sangue, foi isso que Jesus fez. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a ser sábio, ser justo, ser honesto, ser íntegro, né? Usar palavras, precisamos pedir direção do Espírito Santo na hora certa e no jeito certo, para corrigir o filho, e ensinar, né? Essa mãe sabia que o filho dela teria condições de aliviar a dor do aflito, e a palavra de Deus nos fala, meu irmão, se a gente pode fazer o bem para o outro, ajudar o outro, nós devemos fazer, nós não podemos deixar de fazer, né? E aí nesse texto, no versículo 6 e 7, olha só o que ele diz. Para que não bebam no 5, esqueçam, pervertam os juízos, dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham em desolação. Essa mãe vai falar para ele aí, aliviar a dor do aflito. E esse texto aqui não vai falar, não vai abonar a bebida, não. Você dá bebida para quem está sofrendo, você dá bebida para os amargurados de espírito, não. Essa bebida forte aqui, nessa época, vocês sabem que há anos atrás não existiam anestésicos, coisas assim. Filmes de faroeste, quando a gente assiste, ia tirar uma bala do sujeito, o que eles metiam na boca do sujeito? O uísque. Enchia ele de uísque, não é assim? Nos filmes de faroeste que a gente vê. Então, naquela época, as bebidas, elas também tinham essa função de ser anestésico,
para aqueles que estavam condenados, pacientes com muitas dores, não é? Eram usados como até mesmo remédio para aplacar, atenuar o sofrimento das pessoas que estavam amarguradas. Aqui não tem nenhuma contradição, não tem nada abonando o excesso de bebida ou beber, não é? Aqui está se relacionando a uma outra coisa, que muitas vezes a pessoa pega um versículo isolado, fora do contexto, e acha naquilo ali permissividade para fazer determinadas coisas, né? Então ela fala com seu filho: meu filho, defende aquele que é mudo, aquele que não tem voz, que aquele não consegue falar por si só, por aquele que está desamparado, né? Aquele que tem o poder de governança, que trabalha, né? Os pais, aqueles que são professores na sala de aula, os governadores, os líderes da igreja, todos precisamos escutar a voz daquele que é mudo, os olhos do cego e as pernas do aleijado. Ter esse discernimento quando a pessoa não pode fazer nada, e nós podemos fazer por ele. Nós podemos advogar a causa daquele que é pobre, defender os órfãos, né? Aqueles que são necessitados. E nós sabemos que o rei não é dono do povo. Aquele que o governa não é dono do povo, mas é servidor. Jesus não chamou os líderes da sua igreja para tirar do povo, não é? Mas para abençoar o povo, para servir o povo. Então essa mãe orienta seu filho quanto à omissão. É um crime você se omitir quando os pobres e necessitados estão sendo oprimidos nos tribunais, e você pode fazer alguma coisa, você pode interceder por ele, você pode defender aquela causa, porque o silêncio daqueles que governam, muitas vezes, podem custar a vida de inocentes. E um rei, era isso que essa mãe dizia: o rei, meu filho, ele não pode se calar nessas horas. Ele precisa julgar retamente, favorecer, né, usar, não torcer a lei, mas usar a lei, né, para abençoar as pessoas. Precisa ser um reduto de justiça e não de conchavos. Como se ela estivesse dizendo para ele: olha, o rei que rouba, o deixa roubar no seu governo, ele destrói a reputação, cava uma cova, uma sepultura para o seu governo. Eis aí conselhos de uma mãe sábia. Então Deus deseja usar os nossos filhos, as nossas vidas, para influenciar esse mundo mal. E precisa fortalecer primeiro o nosso caráter, para que nós possamos ajudar os nossos filhos a crescer íntegros e justos nas pequenas e grandes coisas. Um exemplo simples, irmãos: responsabilidade social dentro da igreja. Nós estamos assentados aqui dentro da igreja, de repente, em algum momento, as crianças virão. Muitos pais, quando saem, o lugar onde eles estavam com os filhos tem o quê? Papel de bala, biscoito espalhado para tudo quanto é lado, não é? Aquela sujeira. E adultos também. Tomam água, larga seu copo para trás, deixa os papéis que às vezes rasgaram ou embolaram, tudo no banco. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós somos exemplos. Isso dentro da igreja, na escola. Quantas vezes a gente vê os nossos filhos, as crianças jogando uma coisa no chão? É desgastante, eu reconheço, mas a gente tem que fazer. Volta aqui. Quem é que chupou essa bala aqui? Quem comeu esse bombom? Pega aqui e põe aonde que tem que pôr, não é? Quantas vezes a gente vê adultos, por que as estradas estão todas sujas, todas poluídas? Falta de responsabilidade. Eu agora, toda vez que eu vou escovar dente, eu só lembro da Cecília. Hoje mesmo eu lembrei dela. Comecei a escovar dente, deixei a pia aberta à água. E ela, só lembro dela falando comigo: vai acabar a água do planeta. Vai acabar a água do planeta. Aí eu vou lá e fecho, né? Então a gente precisa ensinar essas pequenas coisas, né? Olha, se seu filho veio para casa, nos objetos dele está alguma coisa lá que não pertence a ele, você precisa procurar saber, né? Você precisa procurar saber. Ah, foi o fulano que me deu. Vai lá, verifica. Ô tia, aconteceu isso, chegou isso no material escolar,
não é? Às vezes o outro deu, e deu uma coisa que nós como mães, menino é assim, não é? Pega as coisas dele e dá tudo para o outro, e a gente morre de raiva. Né? Todos os pais já devem ter passado com isso. Mas como que você deu isso? Eu acabei de comprar isso para você. Você estava precisando disso. Dá para os outros. Né? E a gente precisa ficar de olho nessas coisas. E não adianta pensar aí que na época de Jesus era fácil para Maria e para José criar Jesus. Não, porque os judeus, eles também viviam oprimidos pelos romanos, gente que roubava deles, cobrava impostos caros com eles, gente que se gastava em orgia, em bebedice, em escândalos, né? Tudo é igual em todo o tempo. Né? E Maria e José são exemplos de pai que acompanharam os seus filhos, né? Tanto Jesus como os outros, eu creio que foram acompanhados por eles. Então, nós precisamos trocar ideia com os nossos filhos sobre questões éticas, morais, sociais e políticas, né? Em todo o tempo. Conversar sobre essas coisas, né? Algumas coisas hoje, por exemplo, aniversários hoje em dia. Eu não sei quantos de vocês vão em aniversário de criança, tem aquela mesa linda, maravilhosa. Na hora que acaba o parabéns, meu Jesus, dá vontade de enfiar debaixo da mesa. Porque tem menino que já canta o parabéns assim, ó, nas lembranças que ele vai levar para casa. Né? Aí um leva o quê? 5, 7 lembranças, e o outro lá fica chorando, a mãe tem que ir atrás de alguém, ou pegar com um para poder levar. Não é? Não é um bom ensinamento isso. Né? Eu gosto de aniversário quando chega lá e fala assim, olha, cada criança agora vai pegar uma. Todo mundo pegou uma, agora vai pegar outra. Porque dá aquele senso de que todo mundo tem o mesmo direito de comer aquelas coisas gostosas e tudo mais. Sempre os maiores, os mais espertos ficam privilegiados ali. E a gente precisa ensinar. Né? Outro dia, conversando com a irmã aqui, eu falei assim, gente, esse menino não pegou nada. Veio só com 2 lembrancinhas, é porque agora ele está ganhando uma recompensa pelos aniversários que ele vai e ele só volta com 2 ou 3 lembranças para casa. Quando chega em casa, ele é recompensado por isso. Quer dizer, está ensinando o filho, porque conseguiu perceber que isso não era um bom ensinamento. E agora, quando ele chega em casa, além dele ter as 2 ou 3 lembranças, ele está sendo recompensado. Né? Então, isso são responsabilidades sociais nossas. É fácil ensinar essas coisas? Desgasta? Desgasta. Toma tempo? Toma. Né? Mas nós vamos ensinando desde cedo, porque senão a mensagem que está sendo passada ali, está todo mundo ali, viu? Você tem 9, você tem 10, mas está os de 3 e os de 4 também. Você é maior, você é mais forte, você pega tudo e leva com você e deixa os outros sem nada. Né? Então, a gente precisa olhar essas pequenas coisas, né? Não caia na tentação de dizer, já estou cansado de ensinar, porque tem hora que a gente fala, estou cansado, né? Não tem jeito. Lá em Deuteronômios, capítulo 6, fala, inculca essas coisas na vida do teu filho, andando pelo caminho, dentro de casa, na hora do almoço, está viajando, está dentro do carro, está levando para uma aula, vai inculcando, vai falando, né? Escolhe um tema para aquele dia, vai trabalhando, né? Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Quem sabe um dia, nossos filhos não vão fazer como o rei Lemuel, escrever, né, os nossos ensinamentos, aquilo que nós ensinamos. Então, cultive um bom relacionamento com seu filho, não fique só criticando, né? Valorize as dúvidas, os questionamentos dele, fala a verdade em amor, né? Abra seus olhos, seja sensível, seja exemplo com as suas atitudes, obedeça à lei de Deus e ensine a palavra de Deus, que vai dar certo. Seu filho vai ser como o rei Lemuel, lá adulto, mas lembrando dos seus ensinamentos, das coisas que você ensinou para ele, que estavam aqui, todas elas, todos os ensinamentos dela estavam registrados na palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Louvado seja Deus, que nos deu a bênção,
de ter filhos, de ter netos, de ter sobrinhos, de ter pessoas as quais nós podemos orientar, aconselhar. Pai, em nome de Jesus, capacita cada pai que está aqui, cada filho que está presente, a ouvir a voz do Senhor falando, que está registrada aqui na tua palavra, a instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, a orientar os seus filhos. Quantos ainda são tão pequenos e ainda vão entrar na fase da adolescência, ainda vão ter que lidar com essa exposição do álcool, das drogas, dos costumes do mundo. Deus, dá sabedoria a esses pais. Orienta-os, meu Deus, instrui esses pais, capacita, não deixa de existir. Pai, e aqueles que aí muitas vezes estão com seus filhos afastados do Senhor, Deus, traz de volta para o rebanho, restaura as vidas, faz coisas novas. Pai, orienta os filhos, ensina os filhos a ter temor do Senhor, mas também a respeitar os seus pais, a respeitar o conselho dos seus pais. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos ajuda, que o nosso dia seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.